Boa noite, boa noite. Boa noite, Cássia. Boa noite a todos que estão aqui presentes na live. Vou dar um tempinho para ver se entra mais pessoas, para eu contar um pouquinho da minha trajetória aqui no digital. Hoje eu não vou falar para vocês entre no digital, não vou falar sobre o mercado, mas eu vim contar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Tenho certeza... Oi, amor! Tenho certeza que muitas pessoas não sabem o que eu vou falar, mas também tenho certeza que algumas já conhecem a minha história por trás dos bastidores, né? Aqui nos bastidores, por trás do Instagram. Deixa eu só mais um tempinho e eu começo. Oi, Ângela! Boa noite, amor. Bom, gente, eu vou começar. Peraí. Bom, sejam todas muito bem-vindas. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre quem é a Bruna aqui atrás do celular, né? Atrás do que vocês veem aí na internet. E eu queria trazer pra vocês hoje um pouquinho da minha história. Vou resumir, porque nem todo mundo tá preparado pra tudo e é bem extensa e pesada. Mas hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês. Eu comecei a mudar a linguagem que eu uso aqui no Instagram. Algumas pessoas já começaram a perceber. Em relação aos meus posts, aos conteúdos que eu tenho postado nos stories. E hoje eu fiz um post sobre quem é a Bruna. E várias pessoas me mandaram mensagem questionando um assunto em pauta que eu nunca falei aqui na internet. E por esse motivo, eu vim aqui abrir essa live e contar de forma explícita, vou deixar gravada para que vocês todos entendam como eu comecei a trabalhar aqui na internet, tá? E como eu comecei a minha vida de empresária. Bom, vamos lá. Eu sou formada em administração, quando eu me formei eu tinha 21 anos, bem novinha, e desde então eu quis trabalhar pra mim mesma, né? Eu quis empreender. E uma das ferramentas que eu usei foi o que eu sabia fazer, que eu sempre tive uma boa comunicação, eu sempre fiz muitas amizades onde eu passava, então eu quis vender. E aí eu comecei a vender lingerie. Eu acho que todo mundo começa a fazer renda extra, começa vendendo lingerie. Eu comecei a vender lingerie de forma consignada, e onde eu pegava uma sacola com várias lingeries de uma pessoa, o que eu vendesse era minha comissão e o que eu não vendesse eu devolvia. Isso acho que é uma forma de trabalho que muitos que estão aqui conhecem. E logo em seguida, nesse período, eu trabalhava de recepcionista de hospital. Foi quando eu me formei, eu estava trabalhando de recepcionista, ou seja, eu não estava na minha área de atuação, eu não estava trabalhando como administradora, que era a minha formação. E eu comecei a vender lingerie para as minhas amigas do hospital mesmo. Até que meu namorado, hoje marido na época, Gente, tem um mosquito aqui. Me orientou a comprar as lingeries, com o meu lucro, eu comprasse e vendesse para mim. E foi o que eu fiz. Então, com 21 anos de idade, eu comecei a empreender. Até nesse primeiro momento, eu empreendia, mas era algo assim, tá, compra pra mim, trabalho pra mim, mas eu tinha o meu fixo, né, que era o hospital. E eu não recebia as promoções que eram me prometidas para que eu crescesse dentro da empresa e que fosse pra minha área de atuação. Daí eu decidi sair do hospital e viver do que eu já fazia. Nesse período que eu decidi isso, eu montei uma empresa informal. Por que informal? Eu não abri CNPJ, eu simplesmente tinha um nome, fiz uma logo e dali eu comecei a trabalhar vendendo joias, vendendo folheados, né? Joias folheadas, bijuterias e prata. E aí, várias amigas perguntavam, Bru, eu quero vender também, onde você pegou, como é que eu faço e tudo. E aí, eu falei assim, poxa, eu vou dar um estojo de joia pra ela vender. E ela vende, e o que ela vender, igual o rapaz da calcinha, da lingerie fazia comigo. E daí surgiu o Dona Bela. O Dona Bela sempre foi um nome da minha empresa informal, onde eu colocava as pessoas para venderem folheados pra mim. E dali eu fiz grandes amizades. Várias meninas que vendiam pra mim se tornaram grandes amigas. E eu saí do hospital, comecei a viver exatamente da renda que o folheado me dava, né? Que essa empresa de consignado me dava. Fiquei por uns 3 anos, 4 anos trabalhando dessa maneira. Até que em 2015
Eu já estava trabalhando pra mim, né? Em 2015, eu perdi minha mãe pra leucemia. Em 8 meses de tratamento, internada com a minha mãe, eu pude me permitir parar de trabalhar para cuidar da minha mãe, enquanto ela estava internada, né? E como eu sei que várias meninas vendiam para mim, a minha empresa não deixaria de trabalhar, eu continuaria tendo renda, eu sabia que eu conseguiria viver para cuidar da minha mãe. Eu passei 8 meses internada, literalmente, com a minha mãe. Vou tentar não chorar. Internada com a minha mãe, cuidando, zelando, até que Deus levou. E a partir desse momento eu entendi que era agora, eu tinha que focar no meu negócio. Então eu me dediquei mais, até mesmo precisava distrair a minha cabeça. E 2 anos depois, meu pai infartou. Deus levou meu pai. E aí eu me vi completamente desorientada. Me vi completamente perdida, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Mesmo já tendo a minha empresa, a minha renda, eu era muito apegada aos meus pais, né? Acho que todos nós, né? E eu me vi sozinha, com 25 anos, sem saber o que fazer da vida. E eu já tinha meu namorado já de tempos, né? E aí a gente resolveu casar. Eu construí minha casa, a gente resolveu casar. E eu continuei com a empresa de folhado, até que surgiu, e agora vem a grande surpresa para muitas pessoas aqui, surgiu a oportunidade, em 2019, de eu me tornar sócia da academia que eu hoje estou trabalhando. Então, desde 2019, eu sou sócia da academia. Eu já empreendo desde 2011, mas hoje eu continuo sócia da empresa. Essa live é para mostrar para vocês que o mundo pode estar desabando, você pode estar destruída por dentro, mas você precisa continuar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu larguei um fixo para viver da minha empresa. Quando eu comecei a viver da minha empresa, era pequena, gente. Eu era solteira, então eu não tinha hoje as responsabilidades. Na época, eu não tinha as responsabilidades que eu tenho hoje. Então, para você largar um fixo e viver da sua renda, viver da sua empresa, é um passo muito importante. Só que eu era solteira, meus pais me sustentavam, então para mim tava tudo bem naquele momento. Aconteceu a reviravolta da doença da minha mãe, logo em seguida meu pai, e eu me vi completamente perdida, sem chão, e eu precisava continuar. Eu não tinha como trabalhar pra ninguém, eu nunca mais quis voltar pra trabalhar pra ninguém. E isso não era mais uma realidade na minha vida, jamais eu voltaria. Eu daria o meu jeito de vender o que fosse, inclusive eu já fui até manicure nesse tempo, pra eu conseguir me manter. E depois que eu casei, aqui na família do meu marido, todos são empreendedores, tá? Então, eu fiquei numa família onde todos me acolheram, onde todos cuidaram muito bem de mim, graças a Deus eu não tô sozinha, e que todos sempre me incentivavam a empreender, porque todos são empreendedores. Em 2019, como eu falei, surgiu a oportunidade de eu me tornar sócia da academia. Gente, eu tive muito medo. É um investimento enorme. Você se tornar sócia de uma empresa que já tem mais de 10 anos de consolidada. Então, vocês imaginam. Eu era sócia de um negocinho desse tamanho, onde eu só trabalhava pra mim. Era eu e meu marido, meu namorado, trabalhando com 25 meninas vendendo pra gente. Era uma empresinha desse tamanho, que já rendia e dava um lucro absurdo pra gente, com baixo investimento. Lembrando que tudo, quando eu comprei a lingerie pra vender, quando eu comprei folhado pra vender, tudo teve investimento. E você imagina eu me tornar sócia de uma empresa grande, onde eu precisaria investir muito alto, onde eu tive muito medo, porque eu era sozinha no mundo agora. Eu não tinha meu pai pra me segurar, não tinha minha mãe pra me segurar caso não desse certo. Era eu por eu e era dar esse passo. E foi um passo de fé. Na época eu não era muito religiosa, como hoje. Eu dei esse passo por muito incentivo de todos aqui. E hoje eu continuo sócia da academia, desde 2019. Então quando vocês me veem na academia, eu sei que muitas pessoas têm a interpretação de que eu sou o CLT da academia. E por que eu nunca falei sobre isso aqui? Até aqui, gente, existe crenças limitantes. Todo mundo, sou um ser humano também. Eu nunca falei sobre isso aqui. Mas hoje eu realmente tô abrindo aqui o meu coração pra vocês, pra que vocês entendam que eu não sou perfeita. Aqui, muitas pessoas ficam assim, nossa, adoro seus stories, nossa, você é muito bacana, gosto muito do seu jeito de falar. Mas aqui também acontecem N problemas, N BOs pra resolver durante o dia. Eu sou administradora por formação, então quando eu entrei na academia como sócio, eu entrei como administradora da academia, então vocês podem imaginar a responsabilidade que isso me torna. Nesse tempo de 2019 até hoje, meu marido montou 2 lojas, onde eu administro também. Então vocês podem imaginar administrar 3 empresas
E aí vocês veem a grande pergunta. Já que você é sócia de uma academia, já que você tem 2 lojas, por que você quis fazer renda na internet? Não sei se alguém aqui da live, que participa da live, se vocês quiserem me falar, escreve aqui no comentário. Se alguma de vocês empreende, se alguma de vocês trabalham por conta própria, e vocês sabem que trabalhar por conta própria é trabalhar dobrado. A responsabilidade é muito maior. E quando a gente trabalha com sociedade, a gente tem mais responsabilidade ainda. Porque quando eu tinha a empresa de joias, era só eu e ele. Era eu e ele, tudo que acontecia a gente conversava, o que tinha que resolver a gente resolvia. Ah, Nath, tudo que a gente tinha que resolver a gente resolvia. E eu não tinha sócio pra mostrar como tava indo a empresa, eu não tinha sócio pra mostrar como tá indo a conta bancária da empresa, se estava no vermelho, se fechou no verde. Eu não tinha essa responsabilidade, que hoje eu tenho. Então, por que eu comecei a fazer renda na internet? Minha cunhada. Por que eu comecei a fazer renda na internet? Pra ter liberdade, gente. Não é só liberdade de dinheiro, tá? É liberdade e qualidade de vida. Hoje eu trabalho com meu celular. Se eu quiser tirar férias a qualquer momento, eu tiro. Se eu quiser viajar a qualquer momento, eu viajo. Se eu quiser me permitir não trabalhar na empresa, eu não trabalho. E eu continuo trabalhando na minha empresa digital, porque o meu celular tá na minha mão, como o de vocês tá na mão de vocês agora. Então vocês podem imaginar que a liberdade que eu não tinha trabalhando na academia e administrando 2 lojas, o digital iria me proporcionar. E quando eu falei pra vocês que houve um investimento muito grande pra eu me tornar sócia da academia, houve também dívidas. Porque quando você investe, se você não tem sobrando, você faz dívidas pra você investir, você visionando de que aquele negócio vai frutificar. Foi exatamente isso que aconteceu. Então eu entrei no mercado digital justamente para fazer essa renda extra, para ajeitar as contas em casa. Eu já estava passando por um período muito difícil, já tinha passado por vários baques na minha família, e não foram só esses 2, houve muitos outros problemas que eu não vou expor aqui, mas eu precisava distrair a minha cabeça. Então eu comecei a trabalhar na internet. Óbvio, eu acho que a maioria das pessoas aqui começa pra fazer dinheiro, começa pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, um extra ou até mesmo uma renda principal. Todos começam dessa maneira, mas eu não imaginava que fosse me dar uma renda tão boa, que fosse me dar uma qualidade tão boa com um investimento mínimo. E quando eu falo mínimo, é a proporção que hoje eu vejo de uma empresa que eu tenho, onde eu tive que investir muito, e eu não faturo muito, eu tenho muito trabalho, muita responsabilidade, hora pra cumprir, porque querendo ou não, eu não sou CLT da empresa. Eu posso fazer os meus horários, eu posso sair a hora que eu quiser, sim, mas eu tenho responsabilidade de abrir, eu tenho responsabilidade de ordenar os funcionários, eu tenho responsabilidade de fazer pedido de material, de ver equipamento, de ver funcionário cumprindo horário. Então eu não posso sair a hora que eu quiser, eu não posso deixar na mão de funcionário. E quem engorda o gado é o olho do dono. Então a gente não pode largar na mão de qualquer pessoa. Eu não saio de lá. Por que você não sai de lá? Aos poucos isso vem acontecendo. Mas isso tudo tem a sua hora certa de acontecer. Nada acontece da hora que a gente quer, né? Então hoje eu quis expor isso pra vocês. Por quê? Muitas meninas falaram assim: Bruna, toda hora você fala empresária, mas você não é CLT? Então por isso eu trouxe esse assunto na live. Justamente para mostrar para vocês que qualquer profissão você pode empreender no digital. Eu tenho uma aluna advogada, eu tenho aluna dentista, eu tenho aluna bióloga e todas elas empreendem no digital. Isso não significa que você precisa abandonar sua profissão de carreira para poder viver do digital. Se você quiser, sim, claro, né? Futuramente, em nome de Jesus, eu estarei. Mas você não precisa de início abandonar a sua profissão, abandonar a sua carreira, abandonar o que você ama fazer. Eu amo fazer o que eu faço. Quero ter qualidade de fazer da minha casa? Quero, muita. Mas a princípio eu não farei. Por esse motivo, eu quero mostrar pra vocês que muitas vezes vocês ficam rolando o feed, olhando a vida alheia, curtindo tudo na hora que a gente posta, vocês curtem. E vocês não param pra pensar que esse tempo que vocês ocioso, ou descansando, ou realmente sem fazer nada, vocês estão perdendo tempo na internet. E justamente esse tempo que eu perdia, e uma coisa que não me sai da cabeça, quando eu saía da empresa e chegava em casa, eu ia pra caverna, como meu marido falava. Eu me trancava no quarto e ficava no quarto. E aí ele chegava do trabalho e perguntava: pô, você já tá na caverna? Sai da caverna, reage. Vai ocupar sua mente com alguma coisa. Porque eu estava me afundando. Eu estava preocupada com dívida. Eu estava com saudade dos meus pais, da realidade que eu tinha. Isso é comum, é normal. E eu precisava me distrair. Então isso não sai da minha cabeça.
Toda vez que você pensar em desistir, pense no seu motivo. Hoje eu não quero voltar a ser a Bruna que eu era. Eu não me vejo como era. Hoje eu amo fazer o que eu faço. Eu amo falar do que eu faço. E eu tenho certeza que esse amor eu transmito pra vocês. E com certeza vocês entendem que vocês não precisam ser uma só. Vocês podem ser várias pessoas em uma. Eu pego 6 horas da manhã no trabalho. Quando eu falo trabalho, agora vocês já entendem que eu sou empresária desde 2011. Empreendendo de forma informal. E hoje eu trabalho de 6 às 2 na academia. De 2 às 6 em casa. Trabalhando na administração, fazendo uma coisa na administração da academia, na administração das lojas, e concilio isso com a minha vida de dona de casa, minha vida de esposa e minha vida do digital. E essa renda que eu faço supera, e eu tenho muito mais qualidade de vida do que todas essas empresas juntas. E aí vocês me perguntam, Bru, ótimo, então já que você tem todas esses benefícios no seu digital, por que então você não abre mão de tudo isso e vive na internet? Não é tão simples assim. Eu falei pra vocês que eu tive medo, né, de investir na academia, de fazer esse investimento alto financeiro falando. Então, pra você imaginar que você fazer um investimento alto, você teve medo, imagina você abandonar esse investimento de anos, você deixar na mão de outra pessoa esse investimento de anos, o seu suor, o seu trabalho. Não é de uma hora pra outra que as coisas acontecem. Eu sei que o tempo de Deus vai acontecer. Mas, por enquanto, eu continuo conciliando. Isso serve de lição pra todo mundo que tá assistindo essa live ou que vai assistir depois. E mostrar pra vocês que o universo, o mundo pode estar desabando. Mas se você tem um foco, se você quer muito mudar de vida, você consegue. Eu trouxe essa live pra mostrar pra vocês que se eu não contei detalhes da minha vida e não vou contar, porque não é uma história de vitimismo, apesar de ser motivacional, infelizmente. Mas eu trouxe essa história pra vocês entenderem que não depende de ninguém pra gente dar certo. A minha mãe nunca me apoiou a ser sacoleira, como ela me chamava. A minha mãe nunca me apoiou a ser camelô, como ela me chamava. Eu não formei você pra ser camelô. Eu não formei você pra ser sacoleira. Era o que ela falava. E sabe o que eu respondia? Silvio Santos é rico hoje. E ele começou como camelô. Qual é o problema? Eu não tô fazendo nada de errado. E minha mãe morria de vergonha quando eu chegava nos cantos com minha mala de carrinho, cheia de lingerie dentro. E quem é do hospital que tá aqui assistindo essa live sabe. Minha mãe morria de vergonha. Pra mim, ela morria de vergonha. Pra mim, ela demonstrava que tinha vergonha. Pros outros, e depois que morreu, eu soube. Para os outros, ela falava que ela tinha orgulho de mim, mas pra mim, eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Então, eu quero mostrar pra vocês que vocês não precisam de apoio de ninguém. Gente, eu vou desativar os comentários, tô aguentando não. Vocês não precisam do apoio de ninguém. Vocês precisam só começar e não quer contar pra ninguém. Ok, não conta pra ninguém. Quando eu comecei na internet, eu nem aparecia no Instagram. Eu trabalhava sem aparecer lá no Facebook. E quando eu comecei a aparecer no Instagram, minha cunhada vai rir agora, a minha sogra falava, você tá fazendo meme na internet? Porque ela não entendia o que eu fazia. E tava tudo bem. E eu achava graça daquilo ali. Então, hoje vocês perdem tempo na internet, hoje vocês esperam que os outros te apoiem, sendo que na hora de pagar as contas, na hora de vocês suarem a camisa e pensarem em rebolar pra dar conta do seu salário, vocês não vão esperar por ajuda de ninguém. É vocês e vocês. E não dá o seu jeito não, pra você ver se você vai conseguir. Então, hoje, vocês têm a faca e o queijo na mão. Hoje vocês usam o celular de vocês de maneira errada. E muitas vezes vocês pensam assim, é só um pouquinho, é só 30 minutos que vocês poderiam estar usando pra ganhar dinheiro na internet. A Vanessa foi a minha primeira cliente. Quando eu comecei a fazer curso online de alongamento de unha, a Vanessa foi minha primeira cliente. Foi a primeira cliente que eu coloquei alongamento de unha nela. Então, assim, eu tenho certeza, gente, de verdade, de todo o coração, falando pra vocês. Não é fácil estar aqui desse lado numa live com 15 pessoas e eu falando da minha vida. Não é. Eu sei que tem gente aqui que já conhece esse lado da minha vida. E eu sei que tem gente que vai assistir depois ou até que tá aqui e não sabia de nada disso. Eu não conto pra todo mundo, mas todo mundo sabe que força de vontade nunca me faltou. Eu passei por uns momentos ruins, como todo mundo passa. Eu poderia ter desistido de tudo, me afundado numa depressão e ficado nas costas do meu marido? Poderia. Eu tenho certeza que ele cuidaria? Cuidaria. Mas eu nunca pensei desse jeito.
Eu nunca pensei, e eu falo muito pro meu marido assim, meu pai sempre foi da tecnologia. E eu sempre falei pra ele assim, nossa, se meu pai fosse vivo, meu pai tava super me apoiando. Se eu não estivesse trabalhando junto comigo. E é verdade, pra vocês verem como eu tinha dentro da mesma casa 2 horizontes diferentes, 2 visões diferentes. Minha mãe sempre achou que eu tinha que me formar e eu tinha que fazer concurso público, porque ela era enfermeira concursada. E eu nunca quis fazer concurso público, eu nunca quis estudar. Quando eu comecei a fazer administração, eu falei, eu não vou trabalhar pra ninguém. E de fato, eu não queria trabalhar pra ninguém. Eu trabalhei enquanto eu fazia faculdade. E meu primeiro salário de estágio foi de R$300, gente. Em 2017, R$300. E com o meu primeiro salário, eu dei entrada no financiamento de uma moto pra mim, de 450. Eu vendia o Vale Alimentação. Que a Unimed, na época, me dava de estágio, pra poder completar, pra poder pagar a moto. E a minha mãe ficou sem saber que essa moto era minha por 4 anos de financiamento. Porque se ela soubesse, ela não tinha orgulho. Se ela soubesse, ela me chamaria de louca. E minha mãe foi ruim? Não. A minha mãe não foi uma mãe ruim, porque nunca me apoiou. Minha mãe não foi. A minha mãe foi o meu exemplo de que eu precisava estudar. Minha mãe sempre estudou muito. A minha mãe foi o meu exemplo de que eu precisava trabalhar muito. Mas a minha mãe também foi o meu exemplo de que eu não tinha que depender do meu trabalho para ter momentos de qualidade com a minha família. Isso sempre foi uma verdade pra mim. Eu nunca quis ficar presa num lugar trabalhando 100% como ela saía de um hospital e ia pra outro. Eu nunca quis isso pra minha vida sem ter tempo de qualidade com a minha família. Então, assim, eu sempre busquei um trabalho que me desse a mobilidade de estar com eles. Hoje a minha família se resume a ele e a minha cachorra. E tá tudo bem. Os meus momentos de qualidade com eles, o meu trabalho me permite viver. Então, eu sempre tive isso em mente, que eu não queria nunca viver para trabalhar. E quando eu comecei a viver para trabalhar, foi quando eu comecei a fazer essa renda extra aqui. E no início eu me matei muito de trabalhar, tá, gente? Eu me matei muito de estudar. Eu estudava até meia-noite, 1h da manhã, pra acordar às 5 da manhã no dia seguinte. Então não foi fácil, não. Trabalhar no digital não é fácil, não. Empreender não é fácil. Não achem vocês que comprando um treinamento e não se dedicando, não vai ter comissão, gente. Não vai ter dinheiro. Aí sim você gasta dinheiro em vão. Mas quando você compra um bom treinamento, e foi o que me destravou, tá? Porque eu já tinha assistido vários vídeos no YouTube. Foi o que me destravou. Quando eu comprei um treinamento, me dediquei, gente, me dediquei mesmo, tá? Encarei isso aqui como um trabalho, ele começou a se fazer renda de um trabalho pra mim. Uma renda extra, qualquer R$50 é uma renda extra, mas eu não me contentei com pouco. Verdade, também é minha família. Então eu não me contentei com pouco. Hoje eu faço parte de um grupo de mulheres decididas que empreendem na internet, que se viram em 1 milhão. A Fran tá aqui, acabou de me falar aqui. A Fran mora em Portugal, tem um filho pequeno, trabalha em 2 empregos em Portugal para poder viver bem com a família dela. E hoje, ela já estava trabalhando no digital, hoje ela deu mais um passo de fé. De trabalhar na internet para dar uma vida melhor, para ter mais momentos de qualidade com o filho dela. Então, se vocês pararem para pensar, a gente tem a mesma oportunidade. Eu tenho, a Fran tem, a Thaís, a Juliana, todo mundo aqui tem a mesma oportunidade. Só que a gente agarra, ou você se faz de vítima, e vítima não prospera. Eu poderia me fazer de vítima, eu poderia me arruinar numa depressão, fazer várias terapias pra ver se eu melhorava. Eu poderia. Eu tinha todos os motivos do mundo. Quem me acompanhou todos os dias via que eu tinha todos os motivos do mundo pra ser essa pessoa, mas eu nunca fui. Até quando eu ficava na caverna, como meu marido gostava de falar, eu nunca me fiz de vítima. Eu nunca me fiz de vítima. Ninguém nunca me viu triste, chorando pelos cantos à frente dos outros. Eu sempre tentei me passar de forte para as pessoas. Então, se você parar para pensar, muitas vezes a gente julga o outro e aí pensam assim, ah, a grama dela é mais verde. Ai, Bruna faz muito dinheiro na internet. Ah, Bruna isso, Bruna aquilo. Tipo, Bruna é perfeita, a vida de Bruna é perfeita. Bruna sai 3 horas da tarde do trabalho. Muita gente julga isso. Muita gente condena fácil. Mas o que os outros fazem sempre é fácil. Até você encarar e tentar fazer e você vê que não é fácil. Fácil é você não entrar, fácil você não começar, fácil é desistir. Isso tudo é fácil. Mas quando você tem um propósito, quando você realmente tem em busca, quer ir em busca de algo melhor, aí você vê que o buraco é mais embaixo e que não é fácil. Então assim, hoje eu trouxe essa live pra mostrar pra vocês quem é a Bruna.
A minha linguagem aqui vai continuar a mesma com vocês, mas para que vocês entendam que muitas vezes eu até demoro um pouquinho a responder no WhatsApp, no direct, é justamente por isso, porque eu tô tentando dar conta de tudo. Tô delegando funções para ver se eu consigo ficar mais no digital, e já vem acontecendo algumas mudanças, mas se vocês verem as mudanças na linguagem, no meu posicionamento aqui dentro, vocês já sabem o motivo, por isso que eu quis abrir a live para deixar gravada, para não responder de um a um no direct. E falar pra você que se você tá esperando que alguém pegue na sua mão e te encaminhe, isso não vai acontecer, não. E tem muitas mulheres que falam assim, mas meu marido nunca vai me apoiar. Gente, graças a Deus, como eu falei, aqui é uma família de empreendedores. Coisa diferente da minha família, né? Do sangue. Eu tenho certeza que essa realidade de hoje, eu estar aqui trabalhando no digital e fazendo essa boa renda, jamais aconteceria se eu estivesse morando com meus pais. E isso é uma certeza, tá? É uma certeza. Eu não teria essa realidade. Porque eu não teria apoio e eu me acomodaria naquela realidade. Então, você ter apoio é fundamental? Sim, é fundamental. Mas você esperar que eles façam, não espere que faça. Não espere que faça. Aqui, todo mundo sempre me apoiou. Meu marido sempre me apoiou. Em quantos cursos eu quiser comprar, ele vai e compra. Vai, é conhecimento. Hoje eu trabalho na minha profissão, trabalho no digital profissionalmente. Não sou profissional, não sou afiliada amadora. Sou profissional no que eu faço. Sou mentora de afiliados que destrava as vendas. E tenho muito orgulho de tudo isso. E então, eu abri essa live com esse objetivo, já chorei, já falei tudo. Quero saber de vocês, vocês têm algum tipo de pergunta, coloca aqui na caixinha. Espero que, de verdade, eu possa ter te motivado de alguma forma. Que você realmente entenda que ninguém vai fazer por você. É você por você. Espere o apoio depois, a batidinha nas costas de falar que te apoiou. Porque isso vai acontecer. Tá? Mas não espere que ninguém pegue na sua mão e faça e compre um curso pra você. Mete a cara você e compra. Faz você por você, pra lá na frente a sua família ter a qualidade de vida e o conforto financeiro, porque foi o seu passo que você deu. Foi o seu passo responsável para tirar a sua família do vermelho. Eu tô com o nome limpo, eu entrei com o nome vermelho. Eu entrei com o nome no SPC. Então, se você parar pra pensar, Thaís, verdade. Se você parar pra pensar que só depende de você, você não vai esperar por mais ninguém. Pensa comigo, se você hoje tem 5 cartões, né? 5 cartões de crédito e a sua renda não te permite ter esses 5 cartões de crédito. Você gastou 5 cartões de crédito. Torrou o limite de 5 cartões. Você achou que você era rica sem ser. Mas, quando chegou no final do mês, os cartões venceram e você vai fazer o que para pagar? Gente, todo mundo tem como fazer um desapego de algum bem que não utiliza mais para pagar. Então, se você quer, hoje eu vou vender um tablet do meu filho que ele não usa mais para pagar o cartão tal. Você vai vender o tablet e vai pagar o cartão tal. Mas você hoje não vai chegar para aquele amigo, para aquele conhecido, para aquele parente e pedir ajuda para pagar um cartão de crédito. Você não vai fazer isso. Então, é muito mais fácil hoje você entender que em vez de você pegar um tablet e pagar uma conta, você pode pegar esse tablet e comprar conhecimento. Que esse conhecimento vai pagar todas as suas contas futuras. Então, você precisa entender que você precisa movimentar o dinheiro que você faz. E não simplesmente viver para pagar cartão. Viver para pagar carnê de carro, viver para pagar carnê de escola. Você não nasceu para viver dessa maneira. E eu entendi que a minha vida foi triste, a minha carreira profissional foi muito turbulenta, mas eu só vim crescendo. E eu tenho muito orgulho de mim. Eu tive um crescimento muito grande. Hoje eu tenho certeza que minha mãe se orgulharia de mim. Me chamaria de louca. Mas ela se orgulharia de mim. Talvez não me falasse, mas eu tenho certeza que haveria orgulho dela, da minha parte. Porque eu fui a filha que ela merecia que eu fosse. Então eu tenho certeza que meu pai se orgulharia de mim. Eu tenho certeza que todo mundo que me conhece tem orgulho de quem eu sou. E eu tenho certeza que eu ainda vou crescer muito mais. Por quê? Porque eu não fico estagnada na vida que eu tenho hoje. Eu busco conhecimento para ter mais crescimento. E em nome de Jesus, não vai ser 1, 2, 3 empresas que eu vou ter. Eu vou ter muito mais empresas. Nunca imaginei... Gente, olha, eu nunca imaginei que uma recepcionista de hospital, estudante de administração, hoje teria 3 empresas. Eu nunca... 4 com digital. E eu nunca imaginei isso. Você já parou para pensar com a sua vida hoje? Há 10 anos atrás, você imaginou que há 10 anos atrás você estaria onde você está hoje? Seja bem ou mal como você está hoje. Você imagina? Você imaginava que isso há 10 anos atrás isso aconteceria?
Eu tenho certeza que não, ninguém imagina. Se você tá mais arruinada nas dívidas, se você tá mais endividada ainda, você não imaginaria que isso fosse acontecer. E se você hoje é uma mulher muito bem sucedida, você também não imaginaria que você fosse ser. Então, o que eu posso transmitir pra vocês é o seguinte: o conhecimento, ele transforma a nossa vida. A oportunidade que eu tive de ser administradora, de ser sócia da academia, só veio pra mim porque viram em mim um potencial muito grande pra me tornar administradora de lá. E de lá, de 2019 até hoje, a academia teve um crescimento absurdo. Absurdo. Então, se eu posso passar essa transmissão pra vocês, é isso que eu quero falar. Eu quero que vocês entendam que só depende de vocês pra conquistar o espaço de vocês. Eu tô aqui pra ajudar qualquer mulher decidida a se tornar mais bem-sucedida ainda, porque eu quero mulheres decididas e bem-sucedidas no meu time. Eu vou deixar essa live gravada pra que vocês acompanhem a minha história. E de verdade, espero que vocês continuem aqui. Quem não se identificar mais com o meu trabalho, tá tudo bem. Pode deixar de seguir. Eu não vou ficar chateada nem triste. Eu quero aqui pessoas realmente entendam o meu trabalho, entendam o meu propósito de fazer vocês mulheres bem-sucedidas. E se você gostou da live, curte, tá? Eu amei fazer. Eu acho que eu vou me programar pra fazer uma vez por semana com outros assuntos. A não ser, além desse, é claro, porque esse já tá feito. E eu espero todos que vocês se sintam bem-vindas, se sintam acolhidas, que vocês entendam tudo que eu falei, se quiserem rever, se quiserem compartilhar com aquela amiga sua que tá em dúvida, que tá dependendo de um colega que precisa ouvir essa mensagem motivacional, pode compartilhar, fica à vontade. Se quiser me chamar no direct, enfim, eu aqui sou todos ouvidos pra vocês, tá? Espero de verdade que vocês entendam tudo isso que eu tô falando. Quem tiver dúvida de algum assunto que eu falei sobre aqui, me chama no direct. Acho que a Ana falou alguma coisa aqui. Me chama no direct, que eu vou explicar melhor como vocês podem empreender na internet, como vocês se tornarem mulheres muito bem-sucedidas. E eu vou ter orgulho, assim como eu já tenho, né, de falar de cada uma de vocês aqui no meu perfil, porque eu acho que eu fico mais feliz do que vender falar das minhas alunas aqui. Tá bom, gente? Beijo. Excelente noite, eu amei fazer essa live, espero que vocês terem contribuído pra vocês e que vocês tenham gostado também, tá bom?